Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar as estruturas de dados no R. E você deve estar perguntando, mas por que eu preciso aprender isso, né? Então, a linguagem R é uma linguagem orientada a objetos. E o que significa isso? Essa orientação, esses objetos no R, eles formam as estruturas dos dados, ou seja, eles são a forma de armazenar os dados dentro do R. Então é muito importante a gente saber qual que é a forma que a gente consegue armazenar os dados do R, justamente porque se você precisar fazer desde uma estatística básica, descritiva, até uma plotagem, uma visualização dos seus dados, você vai ter que armazená-los em alguma dessas estruturas. Então, aqui nós temos alguns tipos básicos de dados. Nós temos os caracteres, que são caracteres do tipo texto. Nós temos os valores numéricos, que podem ser reais ou decimais. Nós temos também os valores inteiros. Nós temos as variáveis binárias do tipo true e false, ou seja, verdadeiro e falso. E nós temos os números complexos. E essas estruturas, esses tipos básicos, eles são combinados, eles formam diferentes estruturas dos dados. Ou seja, a gente forma vetor, matriz, array, data frame e listas. Então, esses vetores, matriz, array, data frame e listas, são formados pelos esses tipos básicos de dados. Do tipo, temos vetor do tipo caractere, temos vetor do tipo numérico. Então, é isso que a gente vai estudar hoje. Isso é muito importante, porque isso é a base do nosso R. Então, vamos lá. Nós vamos começar pelos vetores. O que são os vetores? Os vetores, eles são as estruturas de dados básicos do R. A coisa mais básica que você vai aprender no R são os vetores. Eles permitem armazenar um conjunto de valores, tanto numéricos ou de caractere, com o mesmo nome, ou seja, é alfanumérico. Então, como que a gente cria um vetor? Primeira coisa, a gente vai atribuir um nome para esse vetor. Por exemplo, eu vou criar um vetor de pH do solo. Então, eu vou colocar pH do solo, vai ser igual, porque eu vou atribuir o quê? Um vetor para esse pH do solo. pH do solo é só o nome, você pode colocar o nome que você quiser. E para eu poder colocar agora os números que equivalem ao pH do solo, eu preciso da função ser de concatenar. Ou seja, essa função ela vai juntar todo mundo. E agora eu posso colocar aqui o pH do nosso solo. Então, vamos supor que o pH do nosso solo foi 4,5 na primeira vez que a gente leu. Na segunda foi 6,7. Na terceira foi 8,2. Na quarta foi 3,5. E na quinta foi 7,3. Então, esse aqui foi o pH do nosso solo. Quando eu dou um Ctrl Enter, ele vai armazenar aqui pra gente, olha. Ele armazenou o pH do solo. Então, pessoal, o que é importante aqui é, através de valores aqui, com a função concatenar, a gente criou uma variável chamada pH do solo e nós conseguimos guardar, armazenar esse vetor aqui. Agora, a gente vai descobrir qual que é a classe desse vetor. Classe do pH do solo, dou um Ctrl Enter, ela é do tipo numérico. Então, ele é um vetor do tipo numérico, aqui a gente até tinha visto, ó, que ele é numérico e varia de 1 até 5. E aí, se você quisesse fazer um vetor do tipo caractere, por exemplo, então, esse pH desse solo, ele tem um nome, então vamos colocar tipo de solo. E qual que é o nome do meu solo? Vou colocar a função de concatenar, e agora eu vou colocar um caractere, vou colocar um nome. Para isso, eu preciso colocar aspas, ou simples ou duplas. Então, agora eu vou colocar o nome do solo. O primeiro solo era um latossolo. Latossolo. Ao segundo, já era um neossolo. E o terceiro, vamos colocar que ele era um cambissolo. Então, agora, eu posso dar um Ctrl Enter, e aqui ele já vai mostrar pra gente que ele é um caractere. Mas vamos lá, olha, pedir a classe dele, classe do tipo de solo,
é um vetor do tipo caractere. Então, é muito tranquilo a gente trabalhar com vetores. Eu vou mostrar para vocês aqui só mais algumas estruturas desses básicas aqui, só para vocês entenderem o que seria um valor inteiro, por exemplo. O que seria um valor inteiro? Seria uma contagem. Por exemplo, a gente está parado lá no pedágio e a gente vai contar quantos carros passaram em 1 hora. Então, vou ter um vetor chamado contagem, vou colocar a função concatenar e agora eu coloco quantos carros. Da primeira hora passaram 20 carros, 20L. Então, são 20 inteiros, são valores inteiros. Na segunda hora já passaram 15. Na terceira hora que eu fiquei lá, 45 carros. Então, quando eu der um Ctrl Enter, ele vai mostrar aqui pra gente que ele é um vetor inteiro. Eu posso pedir a classe dele. E aqui ele vai aparecer pra gente que ele é do tipo inteiro. E só para vocês guardarem, a gente consegue fazer vários tipos de vetores. Então, por exemplo, como que seria um vetor do tipo, vamos pegar um outro aqui, lógico. Como que seria um vetor do tipo lógico? A gente vai avaliar 4 pessoas e vamos saber se essas pessoas estão com Covid ou não. Então, como que a gente vai avaliar isso? A gente vai falar dos contaminados de Covid. São iguais aqui. Agora, eu preciso colocar quem são os contaminados. Eu analisei 4 pessoas. Eu coloco o C de concatenar, abro parênteses, né, que é uma função. E agora eu vou colocar, a primeira pessoa que a gente avaliou, ela não estava com Covid, ou seja, foi falso, deu falso. A segunda pessoa já foi positivo. A terceira também. E a quarta foi falso. Então, aqui a gente já tem um vetor, e nós vamos pedir a classe dele agora. A classe dos contaminados do Covid. Então, ele é um tipo vetor lógico, ou seja, é falso ou verdadeiro. Lembrando, pessoal, que toda vez que a gente for colocar false ou true no nosso R, tem que ser maiúsculo. Porque se eu pego aqui, ó, por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui, colar aqui, colocar com letra minúscula. Olha só, ele já até muda de cor. Se eu der um Ctrl Enter, ele vai dar erro. Então, a gente sempre tem que lembrar, vou até colocar um comentário aqui, ó. Não pode ser com letra minúscula. Então, a gente precisa lembrar que false e true são palavras, né, que a gente vai escrever com letra maiúscula. Então, agora a gente vai falar, a gente já aprendeu como fazer um vetor. Então, a gente já sabe como fazer um vetor. Agora, a gente vai falar de quem? Da matriz. A matriz ela é uma estrutura de dados bidimensional. É da mesma forma que o vetor. Porém, ela armazena os dados na forma de linhas e colunas. Então, eu consigo ter um dado na forma de linha e um dado na forma de coluna ao mesmo tempo. Ela é bidimensional. Então, sempre a gente tem que lembrar que sempre vão vir primeiro as linhas e depois as colunas. Então, sempre quando você for colocar alguma coisa, vai ser linha primeiro, você for ler alguma coisa, vai ser linha primeiro e coluna depois. Então, essa daqui é a estrutura da nossa matriz. O que é? Esse M dados aqui é o nome que você vai dar à sua matriz. Você pode escolher o nome que você for dar de acordo com o trabalho que você está fazendo. Você vai usar a função matrix para poder criar. E aqui você vai usar alguns atributos. Quais são esses atributos? Os dados que você vai colocar na sua matriz, o número de linhas, o número de colunas. Aqui também você vai colocar um parâmetro lógico, se é falso ou verdadeiro. O que significa? By rule. By rule significa que você vai preencher primeiro a sua matriz por linha
Se você colocar true, vai ser sim. Se você colocar false, ele vai preencher coluna. E depois você vai colocar também os elementos contendo o nome das linhas e o nome das colunas. Então, toda vez que você for fazer uma matriz, você pode dar nome às linhas e colunas. Então, vamos criar aqui a nossa primeira matriz. Então, vamos lá. Eu vou dar um nome para a nossa matriz. A nossa matriz é uma matriz onde a gente vai avaliar reservatórios, e desses reservatórios nós vamos pegar vários pontos. Então, eu vou colocar aqui, nossa matriz vai chamar reservatórios. Vou colocar reservatório. Vou dar uma minimizada aqui. E agora a gente precisa preencher aqui, ó, os atributos. O primeiro é a função matriz. E agora a gente precisa preencher o que tem dentro. Quais serão os dados da nossa matriz? Os nossos dados de matriz vai ser uma matriz simples. Nós vamos colocar uma matriz que vai de 1 até 9. Então, a gente vai colocar pontos de 1 até 9. Vai falar de 1 até 9. Nós vamos colocar agora o número de linhas, que vai ser 3. O número de colunas, que também vai ser 3, porque eu quero uma matriz 3 por 3. E aqui eu vou colocar, se eu quero preencher, começar preenchendo por linha, tipo 1, 2, 3, ou por coluna, 1, 2, 3. Então, eu vou colocar true primeiro. True, você pode colocar a palavra toda ou só um T maiúsculo, ele também já entende. E posteriormente, a gente vai fazer com false para vocês verem como que muda. E agora eu vou colocar quem? Os nomes das nossas colunas e das nossas linhas. Então, eu vou dar só um enter aqui para ele passar para a linha de baixo, só para poder ficar mais didático, um pouco mais visível, bonito, né? Organizado. Então, agora eu vou colocar os nomes. Então, sempre falei com vocês que sempre começa com as linhas. Então, a gente vai criar uma lista. Dentro dessa lista, nós vamos colocar os nomes, ou seja, nós vamos concatenar quem? Os nomes. Então, a gente abriu outro parêntese. Então, vamos colocar, o primeiro vai ser o reservatório 1. A segunda linha vai ser do reservatório 2. O terceiro vai ser do reservatório 3. E aqui, ó, a gente pode dar uma vírgula e colocar agora um outro C de concatenar para a gente colocar os pontos, né? O nome, na verdade, das nossas colunas. Então, o primeiro vai ser o ponto 1, que a gente fez a coleta. O segundo vai ser o ponto 2. E o terceiro vai ser o ponto 3. Então, aqui a gente já criou a nossa matriz. Vamos dar um Ctrl Enter, ela já veio para cá. E agora a gente vai pedir um print do nosso dado de reservatório. Olha só, ela começou a preencher por linhas. Por que a gente preencheu por linha? Porque, pessoal, a gente colocou true aqui. Então, ele preencheu a linha 1, a linha 2 e depois a linha 3. Então, vamos copiar esse aqui, ó. Colar aqui e agora a gente vai colocar false. Dá um Ctrl Enter, um print, e aqui a gente consegue ver a diferença. Ele começou, quando eu coloco, olha, ele pergunta, vai preencher por linha? Eu coloquei não, ou seja, ele foi preencher coluna. Primeiro ele preencheu a coluna 1, depois a 2, depois a 3. Vocês conseguem ver a diferença? Aqui ele preencheu por linha e aqui ele preencheu por coluna. Então, é bem tranquilo, a matriz é bem tranquila. Agora, nós vamos falar sobre as listas. Uma lista no R é uma estrutura que pode combinar objetos de diferentes tipos. Ou seja, uma lista ela pode conter vários tipos de vetores, como numérico, caractere, pode conter matriz, arrays, ou mesmo até uma outra lista dentro. Então, assim, a lista ela pode conter vários tipos de objetos. E como que a gente cria uma lista? Para criar a lista, a gente coloca o nome da lista,
a função list, e aqui a gente vai colocar o nome do meu objeto 1, o nome do meu objeto 2 e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Vamos criar a nossa lista 1, nossa primeira lista. Vou colocar aqui, ó, lista 1. Vai ser igual a quem? A função list. E agora eu preciso colocar quem serão os meus objetos. O meu primeiro objeto vai ser um vetor. Então, eu vou chamar ele de ver1, que vai ser o nome que eu vou dar para ele. Vai ser quem? Vamos colocar um número de 1 a 5, por exemplo. Vírgula. E agora eu vou colocar o meu vetor 2. Quem vai ser o meu vetor 2? Meu objeto 2. Eu vou fazer um vetor 2 e agora eu quero um vetor de letras. Então, eu só digito aqui, ó, letters. E aqui eu vou pedir as letras que elas vão também de 1 a 5, ou seja, de A até E, letra E. E aí a gente vai continuando, a gente pode colocar vários objetos. Eu vou pedir um vetor 3 aqui, onde eu vou colocar um vetor do tipo binário. Então, vou colocar true, false e true. Então, do tipo binário. E por último, vou colocar um vetor do tipo matriz, o último vetor 4 meu, que eu vou chamar de vetor 4, na verdade é o nome do meu objeto. Eu vou pedir uma matriz. E para simplificar tudo aquilo que a gente fez aqui na matriz, eu posso só colocar o que eu preciso. Por exemplo, eu vou pedir uma matriz de 1 por 9, aquela mesma matriz lá, e coloco 3,3, ou seja, são os dados, o número de linhas e o número de colunas. E aqui eu vou dar um Ctrl Enter. Vou dar um print na minha lista, na minha primeira lista aqui. E aqui ele vai aparecer pra gente, ó. O primeiro objeto nosso variava de 1, era um vetor de 1 a 5. O segundo era de letras. O terceiro era de true ou false, binário. E o quarto, pessoal, era uma matriz. Então, aqui a gente colocou a matriz. Dá para vocês perceberem que até o tamanho pode variar. Aqui a gente tem 5, aqui também a gente tem 5, aqui a gente já tem 3, aqui a gente já tem 9. Então, a gente vai variar. Então, a lista é bem legal. Quando você precisa de colocar diferentes tipos de vetores, ou de matriz, array, ou até outra lista, você vai usar a função list. Então, agora a gente vai fazer um data frame. Data frame é bem famosinho, bem queridinho por todo mundo, a gente conhece ele bem no R. E o data frame é uma estrutura de dados bidimensional. É o caso especial de lista. É um caso especial de lista porque em cada componente, ou seja, em cada coluna, tem o mesmo número de linhas. É como se fosse, vou falar aqui, uma matriz inteira, tipo igual a gente fez aqui, de 3 por 3. Então, o mesmo número de linhas, eu tenho o mesmo número de colunas. Então, é um caso especial de lista, porque a lista não, a lista ela é mais solta para você colocar quantos objetos você quiser. Igual que eu falei com vocês, aqui a contagem é 5, aqui é 5, aqui já é 3, aqui já é 9. Mas o data frame, ele tem um comportamento igual com o número de linhas e o número de colunas. Então, já que a gente está falando de solos, a gente vai criar um data frame. O data frame a gente vê muito como aquela planilha, como se fosse uma planilha de Excel, essas coisas assim. Então, agora a gente vai criar o nosso data frame, que é o nosso solo. Para isso, a gente vai colocar primeiro a função data frame, então data.frame. E aqui a gente vai colocar o que a gente precisa no nosso data frame. Então, eu vou colocar quem? Eu vou colocar os vetores que eu quero criar o data frame. Os objetos, então, primeiro eu vou chamar de horizonte. Vou colocar horizonte. Por quê? O que vai acontecer? Eu vou criar o horizonte do solo, vou colocar a quantidade de silt, de argila, de areia que o solo tem. Então, a gente vai criar um banco de dados dos nossos solos. Então, vamos lá. A gente foi a campo
a gente pegou o horizonte do solo e a gente vai colocar agora. Então, o primeiro horizonte, o primeiro solo tinha o horizonte A, B, horizonte B de novo e horizonte A. Vamos colocar assim. E agora a gente precisa colocar o restante. Lembrando que a gente colocou 4 objetos, vamos colocar assim, 4 objetos, então todos vão ter o mesmo número. Então, ó, vírgula, e vou colocar o meu segundo, como se fosse vetor, meu segundo vetor. Meu segundo vetor vai ser a profundidade do solo. Vou colocar prof, então a profundidade do meu solo vai ser 127, o segundo foi 85, o terceiro foi 72 e o quarto foi 53. Dou uma vírgula, Ctrl para descer e vou colocar agora a quantidade de areia do meu solo. Então, lembrando que a gente vai colocar o C de concatenar, que a gente vai juntar todo mundo, e a gente começa a preencher com os dados. Vou dar um espaço aqui para ficar bem bonitinho abaixo do outro, mais ou menos, para ficar bem legal, bem organizado. Agora, a gente vai colocar a quantidade de argila do nosso solo. Então, o que é a quantidade de argila? 75, 52, 64 e 89. A gente foi a campo, a gente coletou tudo isso. E agora a gente vai colocar a quantidade de silt do nosso solo. Então, a gente vai observar que cada nome que eu estou colocando, cada objeto que eu estou criando, vai ser uma coluna do meu banco de dados, do meu data frame. Então, cada objetinho aqui vai ser uma coluna do meu data frame. Então, o silt aqui vai ser 10, 5, 5 e 6. Então, agora eu posso dar um Ctrl Enter. E ele criou aqui para mim, olha, vocês podem observar, ele criou aqui. Então, eu vou pedir um print de solo. E a gente vai observar que o que a gente criou? Que o solo, primeiro solo, ele tinha um horizonte A com a profundidade 127, areia 19, argila 75 e silt 10. Já no horizonte B dele, já era um pouco diferente. O outro solo já era outro horizonte. Então, a gente pegou 4 tipos de solo e a gente extraiu desse tipo de solo os horizontes, profundidade, areia, silt e argila. Então, aqui a gente criou o nosso data frame. É muito legal, né, pessoal? Uma outra forma de criar o data frame é a gente primeiro criar um vetor, porque isso aqui são vetores. Então, por exemplo, vou copiar aqui todo mundo. Vou colar aqui. Claro que eu tenho que tirar as vírgulas para não dar errado. E o que eu vou fazer? Primeiro eu vou armazenar cada um desses dados e depois eu vou criar no data frame. Então, ó, Ctrl Enter e ele está armazenando aqui pra gente, ó. Ele armazenou pra gente e agora a gente vai criar o nosso solo 2. O que vai ser nosso solo 2? Você pode criar data.frame. E agora, aqui, em vez de você colocar criar o vetor aqui dentro, você já criou ele. Então, agora você pode colocar só o nome dele, ó. Horizonte, profundidade, areia, argila e silt. Então, dou um Ctrl Enter. Quando eu pedir o print aqui do meu solo 2, ele vai estar a mesma coisa. Por quê? Porque a gente fez a mesma coisa, só que aqui eu mostro diferentes maneiras de você criar seu data frame. Se você quiser criar seu data frame, por exemplo, através, você já quer colocar os seus vetores, você cria da primeira forma. Mas se você já tem os vetores prontos, igual que você já armazenou isso aqui, você já copiou isso aqui, quando você foi a campo, você ia escrevendo. Então, agora você pode apenas criar o data frame com um nome, porque esse nome aqui, horizonte, quando eu dou um Ctrl Enter, que eu seleciono só o nome, dou um Ctrl Enter, ele já tem um dado armazenado.
Então, isso faz você criar o seu data frame de uma outra forma. Agora, pessoal, nós vamos para o último, array. O array, ele é definido usando a função array. E o array, gente, a gente pode observar aqui que o que é o array? O array a gente consegue criar um vetor a partir do array. A gente pode definir as dimensões dele, a gente define número de colunas, número de linhas, a gente coloca o número de matriz, a gente coloca as dimensões. Então, a gente vai criar aqui um array, ó, com essa função que está escrito aqui, para a gente poder observar como que funciona o array. Então, vou colocar aqui, ó, como se eu estivesse criando o meu primeiro array, vai ser quem? A função array. E aqui a gente vai colocar os dados. A gente vai colocar os dados. Então, eu vou querer que o meu array, ele vai de 1 até 24. Eu quero a dimensão dele. A dimensão dele é de ser de concatenar, né? Eu quero um array de 3 por 4 por 2. Olha só, 3 por 4 por 2. Vou dar um Ctrl Enter e vou pedir um print do nosso primeiro array. E olha só o que aconteceu. Nosso array. O que significa ser 3 por 4 por 2? Eu quero 3 linhas. Eu falei com vocês que a gente sempre começa por linha. Eu quero 4 colunas. 1, 2, 3, 4. E eu quero 2 matrizes. Eu criei 2 matrizes. Olha só. Aqui a gente coloca os dados. Ó, a gente colocou que a gente queria de 1 a 24. Aí a gente vai colocar a dimensão do nosso array. A gente vai colocar o tamanho das linhas, tamanho das colunas, as matrizes e os nomes. Ou seja, falta a gente criar os nomes aqui. Então, vamos criar o nome para nossa coluna, para nossa linha e para nossa matriz. Então, eu vou fazer uma forma diferente. Eu vou fazer daquela forma que a gente cria primeiro o vetor, no caso. Então, vamos lá. O nome da linha vai ser igual a gente vai lembrar que a gente está mexendo com o solo lá perto dos reservatórios. Então, o que a gente vai querer? Aqui vai ser o reservatório 1 e aqui vai ser o reservatório 2, onde os nossos colunas aqui serão os solos, solo 1, solo 2, solo 3, solo 4. E aqui serão as profundidades do nosso solo. Vamos colocar assim. Então, o nome da linha vai ser a profundidade, né? Então, vai ser a profundidade 1, profundidade 2, profundidade 3, são 3 linhas, e profundidade 3, então aqui fechou. Vou dar um Ctrl Enter aqui, só para ele guardar. Agora, nós vamos para o nome das colunas. Da coluna vai ser quem? C. E vou colocar o nome da coluna. Da coluna a gente definiu que era solo 1, solo 2, solo 3 e solo 4, né? Porque nós temos aqui 4 colunas. Dou um Ctrl Enter. E agora, pessoal, a gente vai colocar quem? O nome da nossa matriz. Então, nome da matriz vai ser reservatório 1 e reservatório, entre aspas, né? Reservatório 2. Certo? Então, agora, a gente dá um Ctrl Enter e a gente vai ver aqui, vamos apagar tudo que tá aqui, ó, para não ficar muita informação. A gente vai apagar tudo que tá aqui
Então, já que a gente apagou tudo, a gente vai rodar essa parte aqui de novo. Então, vamos ver se vocês entenderam. O array, ele generaliza o conceito de matriz, porque enquanto a matriz aqui, ela é toda... Vamos voltar lá na matriz, só pra gente... Aqui. A matriz é uma estrutura de dados bidimensional, de colunas e linhas. O array, ela é uma infinidade de matrizes, como se fosse assim, eu posso ter um monte de matriz no array, então eu posso ter mais de uma. Olha só, aqui a gente tem duas matrizes, então o array, ela generaliza esse conceito de matriz. Então vamos lá, a gente rodou aqui, vamos rodar agora o nome da linha, nome da coluna, nome da matriz, e agora a gente vai fazer o nosso array novamente. Por quê? Agora a gente vai colocar os dim names. A gente vai criar a lista, igual a gente aprendeu, list. E a gente vai colocar dentro da nossa lista, como que a gente aprendeu listas. Aqui, ó. Aqui, listas, né? Objeto 1, objeto 2, objeto 3. A gente vai colocar o nome do nossa linha, coluna e matriz. Então, a gente vai colocar, ó, nome linha, vírgula, nome coluna, e agora nome, matriz. Então, ó, para não ficar, tá vendo quando fica muito grande eu não gosto, então vamos colocar ele embaixo assim para ficar legal, para poder visualizar bem. Então, a gente vai dar um Ctrl Enter, e agora a gente vai printar, pedir um print do nosso primeiro array. Olha só, que lindo, pessoal. A gente conseguiu aqui, ó, reservatório 1, reservatório 2, solo 1, 2, 3 e 4. E as profundidades, variando de 1 até 24. Então, é isso, pessoal. Se você tem interesse em ter esse script aqui, todo comentado, você pode clicar no link aí, ou você pode ir no nosso Instagram e solicitar por lá, que eu vou entregar para vocês. E qualquer dúvida ou sugestões de aula, vocês podem deixar aqui nos comentários também. Então, se você gostou, se foi útil esse conteúdo para você, curta, compartilha esse vídeo e fique ligadinho no nosso canal que nós sempre temos novidades. Tchau, tchau, até a próxima!